O presidente Vladimir Putin e Donald Trump concordaram um cessar-fogo para os próximos 30 dias, onde não haverá mais ataques russos nem ucranianos a alvos energéticos. O M23 recebeu a comissão representantes da ONU no Congo, razão pela qual o M23 não conseguiu comparecer à cimeira, ao acordo de Luanda, que se realizaria hoje. O governo angolano diz aqui que, por razões de força maior, não foi possível termos o M23 em Luanda. E, como consequência, a delegação da RDC terá voltado e também o Ruanda até agora não se pronunciou em relação a esta cimeira que podia acolher os três grandes intervenientes desta guerra. Volto também a dizer que a população em Moçambique, na região do Cabo Delgado, está debandada depois de um ataque terrorista e para terminar, a Deloitte Angola diz que escândalos e comportamentos fiscais podem prejudicar a reputação de Angola, uma altura em que o presidente Donald Trump exigiu que Angola pudesse corrigir 60 recomendações para que os angolanos possam entrar livremente para a América. Se não o fizeram nos próximos dias, claramente angolanos também serão barrados de entrar na América. Aliás, amanhã eu gravarei um vídeo a explicar por que razão os angolanos ilegais na América devem sair urgentemente da América. E claro, alguns nem sequer podem ir para Angola por questões que também amanhã no vídeo explicaremos. Por isso, faça like, subscreva, estamos juntos, ok? Quer dizer, estamos juntos sim, mas antes, põe aqui a sua marca, a sua empresa, você que tem um negócio, para que ela possa ser vista por mais de 1000 pessoas todos os dias, claramente, assim poderes aumentar as tuas vendas e também o teu posicionamento. Venha para a Sabes Comunidade, o meu grupo do WhatsApp privado, lá onde o pessoal recebe todos os dias uma lista dos principais acontecimentos do mundo. Tu lá te tornas uma das pessoas mais atualizadas do teu circuito. Sem contamos com os debates vários sobre economia, desenvolvimento pessoal, geopolítica, durante o dia todo, ok? Mais as reuniões mensais, mais descontos dos meus cursos. Procure por lugares de debate que te irão enriquecer o músculo mais importante que se chama cérebro. Sem mais volta, eu vou aqui dizer o que é que o presidente Vladimir Putin tem em comum com o líder do M23. Vamos começar pela conversa dos dois homens mais poderosos do mundo. Nesse momento, no mundo existem 4 homens poderosos. O presidente Vladimir Putin, o presidente Donald Trump, o presidente Xi Jinping e o presidente Emmanuel Macron. 4. Mas que hoje ocorreu a conversa dos dois grandes poderosos que parou o mundo, onde o presidente Vladimir Putin aceitou, concordou com os 30 dias de cessar-fogo sem que a Rússia e a Ucrânia possam bombardear pontos estratégicos como energéticos, combustíveis e não só. Também concordou-se aqui a troca de prisioneiros, dos mais de 175 prisioneiros que serão trocados nos próximos tempos. Mas por que razão a Rússia negocia, concorda com a América e não desculpa, e não com a Ucrânia diretamente? Então, a América tem legitimidade de negociar diretamente com a Rússia, porque é a América que nos últimos tempos andou a suportar a guerra do lado da Ucrânia. Claro que, do ponto de vista até ético, também de relações internacionais e políticos, é importante incluir a Ucrânia, mas a América tem legitimidade de discutir diretamente com a Rússia, porque a América que está a suportar a Ucrânia do lado aqui do Ocidente. Ponto. No entanto, a Rússia pediu também, claro, o fim da ajuda americana à Ucrânia, aqui a América colocou um question mark. Também a Rússia pediu o fim da mobilização militar na Ucrânia, ou seja, a Rússia quer que a Ucrânia não receba mais fundos americanos e também não mobilize mais, não recrute mais pessoal, tanto internos ou externos. Ponto. Claro, aqui é fazer com que a Ucrânia não tenha mais força para poder lutar, ok? A Europa continua a exigir a inclusão da Ucrânia e da Europa nestas negociações e, como disse no princípio, a América, se calhar, para evitar contradições várias, porque os acordos, porque quando há acordo, tu tens teus termos, eu tenho os meus termos. Portanto, a que seria aqui termos da Europa, termos da Ucrânia, termos da Rússia, termos da América, dificulta o acordo isso. São muitos intervenientes, razão pela qual aqui Donald Trump quer o easy deal, não é? Onde América e Rússia discutem diretamente e está resolvido. Porque, como disse no princípio, a América tem sim a sua legitimidade em negociar diretamente com a Ucrânia, apesar de isso poder ultrapassar claramente aqui o direito e também a soberania ucraniana e a europeia. Ponto. Já falaremos de Angola, do golpe que levou, que sentiu em relação, não é? Ponto, à ausência do M23, porque seria aqui um granjear do nome do presidente João Lourenço, do nome de Angola, pacificador e não só. Já falaremos desse golpe aqui, que a Angola sentiu. Mas, a nível de relações entre M23 e o Sr. Putin,
Vale aqui dizer que a relação está a nível de vantagem. Nesse momento, a Rússia tem tanta vantagem como tem o M23. A Rússia tem vantagem sobre a Ucrânia, o M23 tem vantagem sobre a RDC. Porque agora vejamos, nesse momento a Rússia tem imensos territórios do seu lado, como Crimeia, Donetsk, Zaporizhia, Kherson, Donetsk. Portanto, estamos aqui a falar de 5 territórios que a Rússia já anexou. Vantagem. O M23 tem aqui 2 territórios. Tem o Kivu Norte e também tem o Kivu Sul, porque bom, as 2 capitais, a Goma e Bukavu, estão também sob domínio do M23. Logo, os 2 estão em vantagem nestas negociações. Razão pela qual o M23 percebe que se eu for a Luanda discutir com a RDC, é bem difícil que a minha posição seja salvaguardada. Angola é parceira da RDC, eu quero, o que o M23 quer? Quer inclusão no governo congolês, das suas forças, também deles próprios, enquanto cidadãos congoleses, querem fazer parte das próximas eleições, ok? E querem que sejam aceitos como congoleses, como parte, como parte do governo congolês. Acima de tudo, querem permanecer com as 2 províncias que já têm posse, que é Kivu Norte e Kivu Sul. Claramente, que esta posição é muito difícil o governo congolês aceitar. Logo, irmos para Luanda, discutimos isso em Luanda, num lugar onde é da posição, que dá vantagem à RDC, é quase que uma situação difícil. Mas se existe uma abertura a nível da ONU para também discutirmos, uma altura em que a ONU é dominada pela Europa e América, querem conversar conosco, eu vou receber a ONU do que conversar com Angola. Porque há aqui uma janela que se pode abrir ao reconhecimento do M23, começando amanhã um governo da RDC e amanhã a ONU reconhecer, começando o governo sim, deixar de olhar-os como sendo força rebelde, mas sim um grupo político, depois governo, e depois claramente amanhã governarem o Congo, já que o Congo faz parte da ONU, e pronto, serem força reconhecida, e Angola, reconhecendo ou não, 23 amanhã, desde que a ONU reconhece e aceita, pronto, está resolvido. Nós, africanos, temos ainda o grave problema de, primeiro, precisarmos nos preocuparmos com o reconhecimento, com o apoio internacional do que nacional internamente. Porque todos os países africanos andam à busca de reconhecimento internacional. Portanto, se você, Angola, que me quer negociar, também anda à procura de reconhecimento internacional, e se já existe alguém de fora que quer me ouvir, o que é que eu vou escolher? Logo, escolheram claramente conversar com a ONU no mesmo dia, se calhar também à mesma hora. Logo, há aqui essas vantagens que estão ligadas, que têm a ver com a situação de vantagem em que tanto o presidente Vladimir Putin está, porque já tem território, porque está a discutir diretamente com quem está a apoiar a Ucrânia, ok? E assim que também o M23 tem muitas vantagens em função da necessidade que agora o presidente congolês aceitou, reconheceu de é preciso conversar com esse pessoal aí, porque é muito forte. Também o M23 já percebeu que o governo congolês está completamente fragilizado e que se nós, M23, recebermos mais um outro apoio, conseguiremos claramente chegar muito mais fácil e rápido a Kinshasa. A razão pela qual, no momento em que o governo congolês aceita conversar, reconhece o M23 como sendo um perigo à sua soberania, quer conversar com ele, logo está a dizer assim, pá, eu estou fragilizado. E aí o M23 também, claro, como também tem forças várias de inteligência, não só perceberam que estão em vantagem, claro, estão em condições também de ditar regras e também aceitar ou não aceitar uma outra conversação. Porque durante todos esses anos andaram a nos fintar, a nos desprezar, a nos negar um espaço para conversarmos. Ponto. A vantagem dos dois, a relação entre os dois está no fator vantagem no momento e do momento. Ponto. Em relação ao Cabo Delgado, a população está completamente debandada após a ofensiva dos supostos terroristas em distrito de Cabo Delgado. Vale aqui dizer que o governo o governo moçambicano entregou, não é, ponto, ao Cabo Delgado a posição a respeito da ONU, a União Europeia e também do Ruanda. O Cabo Delgado não é defendido a ferro e fogo por Moçambique, também aqui demonstra a sua própria fraqueza em relação a um dos seus pontos principais de redução da riqueza, que é o gás de Moçambique. Estão a entregar o negócio do gás ao Ruanda, à União Europeia e à ONU, em troca de míseros, porque se eu entrego a minha segurança ao estrangeiro, eu vivo apenas de royalties e de impostos do petróleo, do gás nesse caso, eu estou a perder aqui uma grande mina, porque se a ONU, a União Europeia, estão dispostos a pagar soldados do Ruanda, dispostos a te pagar royalties e impostos, é porque estão a ganhar muito dinheiro com o vosso gás, com o teu gás. Logo, aqui em Moçambique está claramente a entregando aos poucos Cabo Delgado a estes grupos jihadistas, que cedo ou tarde, também algum dia, se esses mercenários
ruandeses que defendem aqui a questão ligada de Cabo Delgado também quiserem dar as costas a Moçambique, poderão ficar sem Cabo Delgado, sem dúvida alguma. Porque Moçambique não está a dizer que não está em condições de claramente assegurar Cabo Delgado. Também dizem que há militares dos grupos Wagner nessa região. Logo, Cabo Delgado está completamente entregue a estrangeiros e não a Moçambique. Moçambique está apenas a viver dos míseros meticais de Cabo Delgado, assim, a nível de governo. E imagine a população de Moçambique, o que é que está a provar, o que é que está a sentir, o que é que está a provar e que impacto o gás de Moçambique tem a população moçambicana. Se o governo está apenas a comer aqui as migalhas, imagina a população o que é que está a provar deste gás. Claramente que Nhete, zero, nada, nothing, rien, ponto. Em relação a Deloitte Angola, é claro, é evidente que esses escândalos que Angola está a registrar nos últimos tempos, no Ministério das Finanças e não só, claramente prejudicam a reputação de Angola. Tanto que o governo angolano não está a falar, não está a comentar, a senhora ministra não está a falar, não está a comentar, não está aqui a apontar um ao outro, não houve demissões nenhuma a nível ministeriais e não só. Isso claramente, os investidores olham assim, se aconteceu isso, X bilhões saiu, não houve assim, exonerações assim impactantes, está tudo dizendo quase de bacalhau, tipo nada. Não dá. Porque a forma como você trata os escândalos financeiros e fiscais e não só no teu país, diz muita coisa. Em Portugal, o primeiro-ministro caiu porque há confusões de interesse, 4 mil euros, tem um negóciozinho, coisa que não tirou diretamente do cofre do Estado, ok? Claro, se apurando verdade, havia aqui uma concorrência desleal entre uma empresa do ministro e que tal, se comprovando verdade. Uma coisa leve, atenção, uma coisa leve. Agora imagina dinheiro do imposto, dinheiro do contribuinte, diretamente do contribuinte. Não é dinheiro do petróleo não é de royalties, é dinheiro do imposto. Você, tia, vai comprar pão na padaria, paga IVA. Você, tia que zunga, todo o dinheiro foi lá para as finanças. Alguém tirou esse dinheiro. Dinheiro que você contribui para que haja mais escolas, mais hospitais, que possam pagar o salário dos deputados, dos ministros e não só. O dinheiro da tia zungueira foi desviado para outras contas. Alguém tirou o dinheiro da tia zungueira. Okay? Dinheiro do IVA daquela tia zungueira. Okay? Então, mas claro que isso qualquer investidor fica assim, porque os investidores são inteligentes, né? Têm consultoras, né? Leem reportes, outlooks, leem notícias, né? Veem YouTube. Sem mais longas, faz o like, escreva, estamos juntos, até o próximo vídeo, que Deus abençoe como sempre. Amém.